Muito bom dia, galera vascaína, tudo bem com vocês? Isso aí, ótima quarta-feira. Vamos chegar já chegando, deixando o like, se inscrevendo e compartilhando, porque hoje esse vídeo aqui eu vou te falar, viu? Muito didático, um vídeo necessário. Eu estou trazendo aqui hoje o professor José Humberto, ele tem um canal Direito Empresarial e ele vai falar sobre essa arbitragem, né, do Vasco, a ECAP, né, o Vasco que está aí, todo mundo falando de grego e quer comprar, de chinês, de russo, mas eu acho que a gente tem que parar um pouquinho para pensar e analisar aqui quem entende, né, a arbitragem ainda tem que acontecer para poder vender, tá bom, galera? Então vamos lá, vamos sem Olá, meus delongas. amigos, tudo bem? Vamos Prazer estar falar aí, aqui com beleza? vocês, professor José Humberto, no maior canal de Direito Empresarial do YouTube, falando sobre Vasco da Gama. Tem especulação de que o grego Marinakis quer comprar o Vasco, mas nós sabemos que tem uma arbitragem, tem processo judicial. Afinal de contas, isso é possível? Sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Se liga, pessoal! Bem, meus amigos, imenso prazer estar aqui com vocês, professor José Humberto, atualizando informações do Vasco da Gama, da SAF do Vasco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe os seus comentários, importante para que possamos atualizar essas informações do Vasco da Gama. Nós sabemos que a SAF do Vasco hoje é comandada pela associação, Pedrinho está no comando, mas sabemos também que existem dois processos em trâmite que envolvem o Vasco e a 777 ou a ECAP. De um lado, um recurso está na Justiça Comum. O Tribunal de Justiça do Rio vai julgar nos próximos dias se a liminar que deu o controle e suspendeu o acordo de sócios para o Vasco Associativo aqui, se permanecerá dessa forma, ou seja, manterá o associativo no comando da SAF do Vasco. Essa decisão sairá nos próximos dias, num julgamento do agravo de instrumento, e ali nós poderemos ter essa decisão, essa manutenção, ou essa decisão no sentido de revogar a liminar e devolver o controle da SAF para a 777. Ambas são possíveis, mas dentro do que estamos observando, há, vamos dizer assim, uma possibilidade maior de manter esse cenário do associativo permanecer no controle da SAF. Paralelo a isso, nós temos a arbitragem entre o Vasco e a 777, a ECAP, que está discutindo o mérito desse contrato, né? Porque nós temos aí, na distribuição das ações, 39% das ações sem dono, vamos colocar dessa forma, e que devem ser destinadas aí dentro dessa relação contratual existente entre Vasco Associativo e a 777, que já detém 31% das ações. Bem, surgiu a notícia de que o grego Marinakis tem interesse em comprar a SAF do Vasco. Por outro lado, nós sabemos desses dois embrólios, um jurídico e outro arbitral. Ou seja, tem uma pendência entre os acionistas da SAF do Vasco. O Pedrinho, presidente, numa última entrevista, deixou claro que a intenção dele é de vender a SAF. Ponto. Deixou claro isso. A intenção é vender a SAF. Precisa de um investidor, precisa de um capital, mesmo porque as dívidas do clube ultrapassam R$ 1 bilhão, mesmo com o aporte da 777, que previamente já havia sido feito. Resumindo, precisa de dinheiro para gerir o futebol, já pensando inclusive em 2025. Mas pergunto para você, é possível fazer essa venda com a questão sob júdice? Ou seja, está na justiça. Um interessado, um investidor, ele fará essa compra mesmo com este cenário jurídico e arbitral? Temos ou não uma insegurança jurídica nesse aspecto? Bem, o que o professor José Humberto pode adiantar aqui para vocês? Em primeiro lugar, não tem como fazer essa venda sem passar pela arbitragem, sem resolver essa pendência que está posta em juízo, vamos colocar assim. Esse é um primeiro ponto. Segundo, não tem como a ECAP fazer a venda das ações dela sem dar preferência para o Vasco, mesmo que o acordo de sócios esteja suspenso. Porque ali na SA deve ser dada preferência ao outro acionista. O que isso dá segurança para o Vasco? De que
não será feita a venda para um terceiro sem passar pelo Vasco. O Vasco precisa ser consultado. Terceira informação aqui muito relevante. O negócio, a compra do Vasco, caso aconteça, ela precisa passar pela arbitragem para formalizar dentro desse acordo como que essa compra será feita. Vamos pensar aqui da seguinte maneira, que só o Vasco faça a venda da parte dela e que o investidor compre as 39 outros por cento. Mas como ficará a situação da ICAP? Ela poderá permanecer como acionista? Ou ela também obrigatoriamente deverá fazer a venda? Ou será feita a venda da parte dela, da ICAP, mais os 39%, mais um pedaço do Vasco? Vocês percebem que o investidor é quem determinará na proposta o que atenderá às expectativas dele? Por quê? Pedrinho já deixou claro, o Vasco Associativo não quer ficar com controle, mesmo porque o investidor desejará ter o controle. É assim que funciona. Para se ter uma ideia, essa decisão de afastamento do acionista majoritário em SAFs é a primeira que aconteceu no mundo. Então vejam a complexidade da questão aqui. Mas vamos lá. O investidor provavelmente comprará os 39%, comprará a parte da ICAP e ainda exigirá um pedaço das ações do associativo. E para isso, o Pedrinho já deixou claro que vai exigir garantias de que esse pagamento será feito, já que nós temos aí um passivo gigantesco e uma experiência muito ruim com a ECAP, com a 777. Bem, passo a passo dessas negociações, é assinado um documento confidencial, um NDA, esse que é o nome, para que esse grego faça um estudo da real situação econômica do Vasco, patrimonial, para fazer a proposta de aquisição deste clube e o formato que ele entende que deverá ser feito. E, avançando, será feito esse estudo do Vasco, essa due diligence, estudar se realmente é o que nós temos ali de verdade, o que está sendo informado, para que não tenhamos surpresas, né? O investidor saiba exatamente onde que está entrando. E mais, submetido à arbitragem para que ou tenha um acordo entre todas as partes, ou seja ali tomada uma decisão permitindo essa negociação ou não. O que o professor José Humberto entende? Uma decisão nesses valores, quer dizer, uma tomada de decisão de um investidor nesses valores, com tais obrigações, somente com um cenário de segurança jurídica. E para ter segurança jurídica, somente através da arbitragem, mas uma decisão jurídica que não possa ser revertida. Ou seja, o importante é que esse acordo não seja só com o Vasco Associativo, mas também com a ECAP, para que ela saia da jogada, saia da situação, saia da condição de acionista, para trazer segurança jurídica, porque o investidor dará prosseguimento tendo um acionista, a associação unicamente. Aí você me pergunta, professor, mas e aquela ação lá nos Estados Unidos, da Leadenhall, que mandou, né, ou determinou, ou proibiu a venda dos ativos da ECAP sem comunicar isso ao juízo lá? Nós sabemos que a Vasco, o SAF, não está lá naquela demanda. Mas afirmar com certeza, ou certeza absoluta, que aquela ação lá não possa impactar aqui, é uma imprudência da parte do professor José Humberto. Porque, veja, o que acontecer aqui, caso seja informado pelo próprio credor lá naquela demanda, será apreciado pelo juiz daquela causa. E poderá, sim, entrar ou decidir algo nesse sentido, o que trará também insegurança jurídica para esse caso. Por isso que o investidor aqui, prudente seria também que tivesse essa garantia quanto a esse credor que está lá nos Estados Unidos, para que não tenha uma surpresa posterior, já que estamos falando de mais de 1 bilhão de valor investido em uma SAF. Percebam que a questão é complexa. Para que o investidor faça realmente a aquisição do Vasco, existe um cenário jurídico muito complicado que precisará ser superado para trazer essa segurança na operação. Isso pode afetar claramente, né, o cenário da negociação, né? Pode trazer um preço inferior, ou seja, uma condição pior para o Vasco nessa negociação. Mas fato é, pessoal, que, ao que parece, essa é a intenção do presidente, para que a venda corra para um terceiro, seja para o grego ou para um terceiro, mas que traga recursos para o Vasco. Porque, como eu já disse em vídeos anteriores, sem capital, o Vasco vai passar muito aperto. Até porque essa arbitragem nós não sabemos quando terminará. É isso aí, pessoal. Quero ouvir aqui o seu comentário.
Você acha que deve fazer a venda para esse grego? Você é a favor dessa venda? Se você for a favor da venda, coloque aqui, a favor. Se você é contra, coloque contra. Lembrando que isso aconteceu também com a 777. E nós não sabemos qual vai ser aqui a sua opinião em relação a esse grego, que já é dono de outros clubes, né? Temos o clube na língua inglesa, temos o Olympiacos, enfim, uma pessoa ou uma empresa que possui já a propriedade de outros clubes. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo. Show de bola, hein, cara? Tá aí, vamos se inscrever no canal do professor aí, tá bom? Seguir o Instagram dele. Bom, gente, era isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do material que a gente está trazendo aqui, tá? Sem se iludir, vamos pensar direitinho aí, vamos analisar, tá bom? Então, se você gostou, curte, comenta aí, tá, gente? Eu vou trazer os comentários aqui, vamos debater esse assunto. Depois não adianta chorar, não. Ah, vendeu errado. Não, a gente também tem que estar antenado para que a gente possa cobrar dos caras também, tá bom? Então, curta, comenta, né? Compartilhe isso aí, se inscreva se você não for inscrito, tá bom? Uma ótima quarta-feira, fique com Deus, a gente vai se falando.